Todo 15 de novembro, o Brasil comemora a proclamação da República. Mas qual era o cenário em que a nação se encontrava naquele ano de 1889? Quais interesses políticos, econômicos e até religiosos estavam em choque naquela época? Nos próximos minutos, você vai descobrir os bastidores de um dos momentos mais conturbados da nossa história. O nascimento de uma república forjada em traições, conspirações e ambições dos grupos mais poderosos do país. Quando a Guerra do Paraguai acabou, o Brasil ainda estava longe da paz. Os militares estavam insatisfeitos pela falta de reconhecimento que esperavam receber do Império e então passaram a aspirar um lugar na política. As ideias positivistas de Augusto Conte entraram no colégio militar e se espalharam rapidamente por todos os escalões do exército. Um dos poucos grupos ainda fiéis ao imperador e que se mantinham distantes das novidades ideológicas da Europa era a Marinha. A tensão também crescia entre os maçons e o clero católico. Os maçons acusavam o clero de traição, enquanto os católicos denunciavam o uso político da fé. O imperador simpatizava com os maçons e sua filha, a princesa Isabel, católica fervorosa, defendia a autonomia da igreja e vivia em conflito com seu próprio pai. Enquanto isso, a sociedade civil também se transformava. O comércio se expandia, as transações econômicas começavam a demonstrar certa liberdade que alterava o quadro geral da economia. Profissionais liberais começavam a ganhar destaque na política, e o movimento abolicionista crescia e angariava cada vez mais entusiastas. A situação das pessoas escravizadas também começava a mudar, ainda que devagar. Novas leis foram sendo aprovadas, limitando o tráfico, garantindo a liberdade de filhos nascidos após certas datas, especialmente após a lei do ventre livre, e aos poucos enfraquecendo o sistema escravista. Eram passos lentos, mas que mostravam que a escravidão estava com os dias contados. Até que, em 1888, a regente Princesa Isabel, deixando os passos lentos de lado, deu o passo decisivo, quase que uma corrida em direção à liberdade, e assinou a Lei Áurea, que extinguiu de vez a escravidão no Brasil. A decisão, porém, teve um custo político alto. Os fazendeiros, em sua maioria monarquistas, revoltaram-se ao saber que não seriam indenizados pela perda da mão de obra. Ressentidos, muitos mudaram de lado de um dia para o outro e abandonaram a monarquia. No dia 15 de novembro de 1889, agiriam por conta própria para preservar os seus privilégios e a revelia do povo. Mas muito antes de 1889, a palavra república já ecoava no Brasil. Em 1789, na Inconfidência Mineira, conspirava-se não só pela independência, mas por uma república em Minas e por reformas mais amplas. Em 1817, a Revolução Pernambucana, o único movimento emancipador que passou da conspiração à tomada de poder, proclamou a República e manteve um governo provisório por 75 dias. Em 1824, a Confederação do Equador, no Nordeste, ergueu a bandeira republicana contra o centralismo e o absolutismo do Primeiro Reinado. Em 1839, no Sul, a Trilha Farroupilha proclamou a República Rio-Grandense e a República Juliana. Foram necessárias, no entanto, a união do ressentimento e a conspiração dos grupos mais poderosos do país para que a República deixasse de ser apenas uma palavra e se tornasse a realidade do país. E a década de 1870, após a Guerra do Paraguai, trouxe 3 eixos de desgaste que levariam ao fim do Império: a questão religiosa, a questão militar e a questão abolicionista. No imaginário popular, uma sutileza. O prestígio do imperador era maior do que o prestígio do próprio regime. Respeita-se Pedro II. Cansa-se do Império. É hora de entender essas questões e as conspirações que transformaram o Brasil em uma república. Desde o período colonial, a Igreja Católica no Brasil
vivia sob o chamado beneplácito régio, ou seja, nenhuma decisão do Papa tinha valor no país sem a aprovação do imperador. Até que em 1872, dois bispos, Dom Vital Maria de Olinda e Dom Antônio Macedo Costa de Belém, resolveram desobedecer essa regra. Seguindo uma ordem do Papa Pio IX, eles determinaram que os maçons não poderiam mais participar da comunhão eclesiástica e começaram a expulsar membros ligados à maçonaria das Irmandades Católicas. Mas a maçonaria era muito influente no Brasil, inclusive entre as grandes autoridades. O governo imperial não reconheceu a ordem do Papa e os bispos se recusaram a obedecer às determinações civis. Por isso, foram presos, julgados e humilhados publicamente. O episódio abalou a imagem do Império diante de uma população profundamente católica, mais fiel a Roma do que ao próprio imperador. Só 3 anos depois, em 1875, os bispos acabaram sendo perdoados por intervenção do Duque de Caxias, que, curiosamente, era maçom, mas morreu como um católico fervoroso depois de se afastar da própria maçonaria. Mas àquela altura, a igreja e os fiéis já tinham começado, pelo menos, a enxergar o governo com uma certa desconfiança, e o vínculo entre o povo mais religioso e a monarquia foi ferido de modo irreparável. Como vimos, a insatisfação também crescia entre os militares. Oficiais se ressentiam da mordaça. Sem autorização do ministro da Guerra, eles não podiam sequer se manifestar na imprensa. A hierarquia civil, bacharelesca, elitista, bem paga, comandava. A carreira militar mais técnica e de origem popular, ela seguia desprestigiada. Promoções dependiam de favoritismo e não de mérito e antiguidade. Na guerra, eles derramaram seu sangue. Na paz, viram a marinha atrair para si as atenções e as verbas. Nesse cenário, as ideias positivistas começaram a se espalhar pelos quartéis. No Rio de Janeiro, foi criado o Templo de Augusto Conte, conhecido como a Igreja Positivista, que pregava a fé na razão científica e no progresso humano. Para aquela geração de militares, a República passou a representar justamente isso: ordem e progresso, palavras que depois estampariam a bandeira no novo regime. Muitos ainda respeitavam Dom Pedro II, mas já não viam o Império como o futuro do país. Outro fator, e dos maiores, madurava desde 13 de maio de 1888, a Lei Áurea. Desde 1850, com o fim do tráfico, a questão servil lateja. As elites agrárias resistem quando percebem que a abolição virá, pleiteiam indenizações a serem pagas com crédito externo. Em 13 de maio de 1888, a regente, Princesa Isabel, assinara a abolição enquanto o pai tratava da saúde na Europa. Abriu-se a porta da liberdade para mais de 700 mil escravizados e fechou-se de golpe o apoio da elite agrária. Sem indenização, sem mão de obra, muitos monarquistas de ontem converteram-se por vingança nos republicanos do 13 de maio. Outros retiraram a mão do tronco do poder e deixaram a coroa sozinha diante da artilharia da imprensa republicana. O Barão de Cotegipe, um dos políticos mais influentes do Império e antigo presidente do Conselho de Ministros, resumiu a cena com uma amarga frase para Isabel: "A senhora redimiu uma raça e perdeu um trono." Soou quase como uma profecia, e ele estava certo. Pouco mais de um ano depois, a monarquia caiu e Isabel jamais chegou a reinar. Curiosamente, em 1888, logo depois da proclamação da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão, a princesa Isabel, num gesto carregado de simbolismo, vai até a Aparecida e entrega a Nossa Senhora um manto de veludo azul e uma coroa, símbolos da realeza. Este gesto ele é bastante eloquente, porque a princesa Isabel ela já intuía que, pelo fato de ter abolido a escravidão, ela seria impedida de reinar,
por dois motivos, né? A abolição da escravidão e a sua profunda fé católica diante de um corpo político composto em sua maioria por maçons que não tinham interesse nem em uma governante muito católica e nem mesmo interesse que Isabel reinasse, porque imaginavam que o Conde D, de alguma maneira, poderia influenciar esse governo. E é curioso que a princesa Isabel, já sabendo dessas tensões políticas, entrega um manto e uma coroa, entregando este império, este governo do Brasil, nas mãos de Nossa Senhora. A fofoca também teve um papel significativo no fim do império. Antes da proclamação, vieram as intrigas sussurradas tanto em salões quanto em quartéis. E um dos alvos foi o marido da princesa Isabel, o Conde D, estrangeiro, dono de cortiços no Rio de Janeiro, com sotaque francês, audição fraca e fama de arrogante. Muitos temiam que o terceiro reinado fosse governado não por Isabel, mas por ele, um consorte francês. As críticas e boatos se multiplicavam. Falavam de seus defeitos, mas quase ninguém lembrava que ele ajudou a fundar instituições de ensino e de caridade, dirigiu orfanatos e participou pessoalmente de obras beneficentes. Nada disso pesava diante da sanha de difamar. E o Conde D não foi o único alvo da maledicência. As fofocas de salão logo se transformariam em boatos de quartel e estes em golpe de Estado. No fim de 1889, corriam rumores de que o governo planejava prender o Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai e monarquista convicto, e também Benjamin Constant, um dos principais divulgadores das ideias positivistas entre os oficiais. Falavam também da transferência de oficiais comprometidos com a conspiração republicana para longe do Rio de Janeiro. E ainda corria outro boato. O imperador nomearia para chefiar o novo gabinete o senador Gaspar Silveira Martins, que era desafeto pessoal de Deodoro. Os dois eram inimigos de longa data, e não apenas por política. No passado, disputaram o amor da baronesa do Triunfo, Maria Adelaide. Deodoro, então presidente do Rio Grande do Sul, apaixonou-se por ela, mas era casado e perdeu a disputa. Todos os boatos, sem lastro, foram plantados de propósito, soprados à tropa pelo major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro, a serviço dos republicanos. E por mais que não fossem verdadeiros, funcionaram. Entre tantos ruídos, também pesou o silêncio e a omissão de Floriano Peixoto, marechal de campo há 5 meses, ajudante-geral do Exército, posto de absoluta confiança abaixo apenas do ministro. Ele foi nomeado pelo próprio Visconde de Ouro Preto, o último primeiro-ministro do Império e homem leal a Dom Pedro II. O general Floriano Peixoto, responsável pela segurança do imperador e sua família, recusou-se a defendê-los. No Paraguai, tínhamos inimigos. Aqui somos todos brasileiros, respondeu, antes de aderir definitivamente ao golpe. No tabuleiro político, o 37º e último gabinete, o de Ouro Preto, empossado a 7 de junho de 1889, tentava salvar o regime com reformas, maior autonomia provincial, liberdade de voto, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho de Estado, fim de mandatos vitalícios no Senado, entre outras coisas. A maioria conservadora na Câmara bloqueia a pauta. O gabinete resiste como pode. A crise econômica pesa, os empréstimos externos sobem de 3 para quase 20 milhões de libras entre 1871 e 1889. A inflação média, embora modesta no número, corrói as expectativas. Os conservadores acusam desordem liberal. Os progressistas acusam atraso, escravidão com abolição tardia, voto censitário, analfabetismo alto, falta de escola e pouca integração continental com os vizinhos republicanos. A essa altura, a intriga pessoal encontrava a intriga política. Na madrugada de 15 de novembro, Deodoro, doente e cansado, com dispneia, hesitou, mas os rumores pesaram mais do que a lealdade. Nas primeiras horas do dia, ele cedeu. Ao amanhecer, atravessou o campo de Santana. Ofereceram-lhe um cavalo e ele montou. Em frente ao batalhão aquartelado,
hoje Palácio Duque de Caxias, disse: "Viva a República!" Apeou, atravessou novamente o campo e voltou para casa. O gabinete foi deposto e o Visconde de Ouro Preto, último primeiro-ministro do Império, foi preso. Chamado ao paço, chegou humilhado, mas inteiro. Diante de Dom Pedro II, relatou passo a passo o que tinha ocorrido. As mentiras, a conspiração, os nomes, e desabafou com o ministro da Agricultura, Lourenço de Albuquerque. Fomos miseravelmente traídos. Chamaram-nos a esta ratoeira para que não organizássemos a resistência lá fora. Antes me houvessem matado. À tarde, a República foi proclamada solenemente na Câmara Municipal. À noite, José do Patrocínio ajudou a redigir o decreto da República dos Estados Unidos do Brasil. Aprovado, sem votação. O texto foi impresso às pressas e no dia seguinte, o povo acordou com a notícia já publicada. O cônsul brasileiro em Nova York registrou descrente. Foi apenas uma revolta militar no Rio e nada mais. Mesmo Aristides Lobo, jornalista republicano convicto, se surpreendeu com o modo como tudo aconteceu. No Diário Popular, escreveu: "O povo assistiu a aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram estar vendo uma parada." E, de certa forma, era isso mesmo. Enquanto uma minoria influente tramava em silêncio e proclamava uma república, o povo brasileiro assistia à mudança de regime sem entender, e muitos sem desejar que o império tivesse acabado. E pesquisas mais recentes, como as de Maria Teresa Chaves de Mello, revelam outras nuances. Havia quem visse na República uma promessa de progresso. Havia também indiferença. E havia, sobretudo, a distância entre os acontecimentos palacianos e a vida real. E assim terminou o Império do Brasil, sem uma carga de cavalaria, sem um tiro no campo, sufocado pelos rumores dos que deveriam calar e inércia dos que deveriam agir. Houve sangue com o fim do Império? Quase nenhum. O ministro da Marinha, o Barão de Ladário, resistiu à prisão. Levou um tiro, mas sobreviveu. No Maranhão, porém, 4 ex-escravizados, defensores da princesa Isabel, morrem no episódio que ficaria conhecido como o Massacre de 17 de novembro. Esse episódio, quase apagado dos livros didáticos, começou quando a população de São Luís recebeu a notícia da proclamação, só 2 dias depois pelo jornal republicano, O Globo. Apavoradas com um risco de retorno à escravidão, mais de 2.000 pessoas foram em direção à sede do jornal para protestar em defesa da monarquia. As tropas republicanas abriram fogo, resultando em mortos e feridos, além de terem submetido os manifestantes a humilhações, raspando suas cabeças e sobrancelhas. Atos com uma simbologia forte de desumanização do tratamento a escravos fugidos nos últimos anos do cativeiro, o chamado raspa-coco. A Marinha, como vimos, ela se mantinha fiel ao Império e assim estava disposta a permanecer e pronta para tentar dominar a situação e repor a ordem, se assim o imperador ordenasse. De Petrópolis, informado de que o alvo seria apenas o gabinete, o imperador descia a serra. Tentava compor novo ministério com o conselheiro Saraiva. Como vimos, corriam boatos de que escolheria Silveira Martins, e isso empurrou o seu desafeto Deodoro para um ponto sem retorno. No dia 16, o major Solon Ribeiro, o mesmo que semeou rumores nos quartéis, entrega a Pedro II a comunicação que cientifica a proclamação e ordena a partida da família para a Europa a fim de evitar conturbações. O experiente major, ao colocar-se diante do imperador para comunicar-lhe a sua deposição, comete a gafe de dirigir-se a ele como Vossa Majestade, deixando transparecer nesse ato falho o quanto a República era algo fabricado e não a realização de um grande ideal, pois até mesmo os republicanos mais convictos não conseguiam apagar de suas consciências a naturalidade da monarquia como parte de nossa sociedade. Dom Pedro pediu a presença do Marechal Deodoro no paço. Veio a negativa. Estava muito doente. Na véspera, combalido por dispneia, saíra de casa de carruagem
e só montou o cavalo baio para entrar no quartel no Campo de Santana. De volta, sua esposa, Dona Marianinha, trancou a casa. Ninguém entrava mais. Mas um homem conseguiu atravessar as portas fechadas. O tenente-coronel Benjamin Constant, o principal ideólogo dos republicanos e diretor do Instituto dos Cegos. Ele levava em mãos os primeiros atos do novo governo, a proclamação e a nomeação dos ministros. Ironia do destino ou não, esses documentos haviam sido lavrados justamente no Instituto dos Cegos, o berço oficial de uma república que começava sem enxergar claramente o país que pretendia construir. O imperador esperou. Deodoro não veio. Não viria. No dia seguinte, os jornais já traziam a manchete do novo regime. Quem de fato proclamou a república primeiro foi José do Patrocínio, no Conselho Municipal do Rio. Desfraldou o pavilhão, declarou extinta a monarquia em nome do povo. O povo, ironia trágica, só soube pelos jornais. Não houve bravata heróica à moda do 7 de setembro, houve papelada e caneta. O decreto número 1, assinado na cama por um Deodoro prostrado, dizia no artigo 1º que a república ficava proclamada provisoriamente. A decisão foi de Benjamin Constant, que apertou o velho marechal até que cedessem as juntas. A cidade viveu mais um dia. À noite, nada fora do comum, salvo a proibição de ajuntamentos. Em torno do paço, tropa em guarda. Cercavam o imperador, a família e os amigos. A ordem era: ninguém entrava, ninguém saía do paço. A família imperial, na prática, estava presa. O major Solon Ribeiro, o mesmo da Boa Nova nos quartéis, apresentou-se novamente ao imperador, dessa vez com uma carta de Deodoro. Nervoso, variou no tratamento: Vossa Excelência, Vossa Alteza e, por fim, Vossa Majestade, como fez na ocasião anterior. O documento decretava insustentável a posição de Ouro Preto. O ministério perseguiria o exército. A economia ia mal, a monarquia estava destituída, a república proclamada e a família imperial deveria partir para o exílio em 24 horas. Dom Pedro ditou ao barão de Loreto a resposta serena. À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, à qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação durante quase meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me com todos os meus, levarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro da Alcântara. Um único coche para os soberanos e a princesa Isabel. Os demais a pé até o cais Farroso. Uma lancha do arsenal leva todos à embarcação, o Parnaíba, a gazela do mar. Às 10 chegam os príncipes trazidos de Petrópolis por Ramis Galvão e André Rebouças. A bordo, Dona Teresa, a esposa de Dom Pedro, chora. Isabel respira alívio ao ver os filhos. O decreto oferece dinheiro para a viagem. O imperador recusa, pois, como ele mesmo tantas vezes dissera, gasto inútil é furto à nação. Para o velho monarca, agora deposto, o tesouro nacional deveria servir aos interesses da nação e jamais aos interesses particulares dos governantes. O almirante Tamandaré despede-se com honras. Ao meio-dia, o Parnaíba parte para encontrar em mar aberto o paquete Alagoas requisitado para o exílio. A comitiva embarca sob mar batido, o encouraçado Riachuelo escolta até o Equador. Dom Pedro nota a lentidão, indaga, ironiza: se é honraria, dispenso; se é receio, não volto. O Brasil não me quer, vou-me embora. No Atlântico, o neto Dom Pedro Augusto revela a dor silenciosa da linhagem. Surtos, delírios, tentativas de agressão. Garrafas com pedidos de socorro vão ao mar. Uma será encontrada em Maragogi. A tristeza da família imperial era evidente, mas de todos o mais conformado
era o imperador. No mastro do Alagoas tremula a bandeira imperial. A bordo, palmas, lenços e lágrimas. A 2 de dezembro, aniversário de 64 anos do imperador, o capitão brinda. Dom Pedro responde com a frase que ecoará de volta à pátria: bebo à prosperidade do Brasil. Em 7 de dezembro, Lisboa recebe Dom Pedro com honras. O imperador visita túmulos, museus, escolas, palácios, medita longamente diante da cama da morte do pai em Queluz. No dia 28, enquanto visita a Academia de Belas Artes no Porto, Dona Teresa Cristina, minada por bronquite e uma profunda tristeza, morre aos 67 anos. O corpo, velado na Igreja da Lapa, segue até a Igreja de São Vicente de Fora, junto de Dona Amélia, com quem Dom Pedro I se casou após a morte de Dona Leopoldina. Depois, o imperador refugia-se em Cannes, fugindo do inverno. A imperatriz e o imperador, mesmo no exílio, recebiam e liam os jornais do Brasil. A cada dia, a cada notícia, ela se entristecia cada vez mais, mostrando a Dom Pedro quanto pessoas de sua confiança agora ocupavam cargos na nova república. Mostrava-lhe artigos de pessoas que foram ajudadas por ele e que agora o criticavam abertamente. E, por fim, lia notícias sobre pessoas cujas bolsas de estudos foram inteiramente financiadas pelo imperador, que não raras vezes pagava do seu próprio bolso e que agora era atacado por aqueles que ajudou. Mas Dom Pedro a consolava, porque não esperava retribuição pelos bens que concedera e pelas dádivas que oferecera no passado, reafirmando que o bem feito não teria valor algum se fosse realizado, esperando retribuição. Menos de 2 anos se passam em Paris, no Hotel Bedford. Após um passeio frio às margens do Sena, a febre sobe, a pneumonia vence. Primeiro minuto de 5 de dezembro de 1891, morre Dom Pedro II, 66 anos, vestido com uniforme de marechal, com decorações, crucifixo de Leão XIII nas mãos e sob a cabeça um travesseiro com a terra de todas as províncias do Brasil. Um derradeiro gesto de um homem que quis repousar sobre o pó de sua pátria. Antes de retirar-se do Brasil, o imperador pediu que lhe enchessem um travesseiro com a terra do Brasil. No bolso de suas calças, sempre carregou até a morte um saquinho com um pouco da areia da praia de Copacabana, a sua predileta. Era um imperador que recusava-se a morrer no exterior sem ser sobre a terra do Brasil. A França dá-lhe funerais de Estado. O governo brasileiro protesta. Na igreja da Madeleine, missa solene, nave tomada. Essa de Queiroz estava lá, e Santos Dumont também, como tantos outros. Pelas ruas de Paris, 80.000 soldados. A guarda republicana o acompanhou. A marcha fúnebre de Chopin, 300.000 pessoas que silenciavam a passagem do cortejo. Salvas na Praça da Concórdia, trem especial até Lisboa, honras em Madrid e na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, o patriarca recebe o féretro e Dom Pedro foi colocado ao lado de sua esposa, Dona Teresa. O fim do império, como vimos, não encerrou apenas uma era política, mas marcou também o banimento da família imperial do Brasil, condenada ao exílio por décadas. Somente em 1920, já sob o governo de Epitácio Pessoa, esse banimento seria finalmente mitigado. No ano seguinte, em 1921, o governo brasileiro autorizou o retorno simbólico de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, cujos restos mortais vieram a bordo de um encouraçado, o encouraçado São Paulo, recebido com honras de Estado. A princesa Isabel, no entanto, jamais teve chance de voltar à sua terra natal. Mesmo tendo feito reiterados pedidos para regressar, a sua presença ainda era vista com receio pelos republicanos que temiam o carinho e a admiração que o povo nutria por ela. E quando o Brasil se preparava para celebrar em 1922 o centenário da independência, a princesa Isabel já não estava mais viva para testemunhar.
Ela faleceu pouco antes no exílio, em 14 de novembro de 1921, em Paris. Menos de um ano antes da grande data que simbolizava a pátria, pela qual tanto lutou e se sacrificou. No ano seguinte, o Conde D e os filhos chegaram a iniciar a viagem ao Brasil, mas ele morreria no caminho. Apenas os filhos desembarcaram, encerrando simbolicamente o ciclo do exílio. Em 1939, por decisão do presidente Getúlio Vargas, os despojos do imperador e da imperatriz foram levados à Catedral de Petrópolis, onde repousam até hoje, junto do povo que por quase meio século os chamara de majestade. O banimento da família imperial só seria definitivamente abolido após a Segunda Guerra Mundial, quando, enfim, os descendentes de Dom Pedro II puderam regressar ao Brasil e pisar novamente na terra que lhes fora negada. A Primeira República inaugura sua fase militar e Deodoro assumiu o governo provisório, que provisório permaneceria até o ano de 1993, quando se deu o plebiscito que definiu se o Brasil permaneceria no presidencialismo ou se optaria pela monarquia. Separou a Igreja do Estado, instituiu o casamento civil, utilizou como base para a nova Constituição aquela que os americanos aprovaram ainda no século XVIII. Mudou o nome do país, o regime de governo passou a ser o republicanismo presidencialista, as províncias se tornaram estados com autonomia maior e, em tese, os brasileiros poderiam agora escolher de modo mais direto seus representantes. Adoentado, Deodoro governa aos solavancos, dissolve o Congresso, decreta estado de sítio e, por fim, renuncia em 1891. Floriano, o Marechal de Ferro, conhecido por seu fanatismo pela República e pela violência no trato com tantos quantos discordassem de seus posicionamentos, assume o regime, reprime a revolta da Armada e também a revolta federalista, com fuzilamentos e enforcamentos. Muda o nome de Desterro para Florianópolis. Nos sertões, Canudos é esmagada em 1897. No sul, o contestado sangra entre 1912 e 1916. A República, ela se apresenta com novos símbolos, heróis de bronze e uma bandeira que transfiguram o império em céu estrelado. Foi golpe e foi proclamação. Foi substituição de símbolos e mudança de regime. Foi também continuação de muitos traços. A monarquia caiu por muitas razões. A lenta solução da escravidão, o atrito com a igreja, o ressentimento dos quartéis, a fadiga das elites, a economia em fôlego curto. A República ergueu-se, prometendo progresso, ora por evolucionismo, ora por revolução. E nasceu, na prática, de cavalo e espada, com um povo ausente dos salões, onde apenas assinava decretos. No paço, um imperador de voz baixa brindou a prosperidade do Brasil. No porto, lenços brancos balançaram, como se despedissem de uma era. No mar, uma garrafa com pedido de socorro boiou até a praia. Na França, o toque da marcha de Chopin embalou um adeus. No alto da serra, hoje, repousam um imperador e sua imperatriz, e sobre eles, o silêncio das montanhas que viram a madrugada de 15 de novembro. Resta a pergunta que atravessa a nossa narrativa: que república nós construímos? Fomos nós que construímos? Ou a recebemos pronta? Que república ainda queremos construir? E por fim, queremos mesmo uma república? A república deu certo? Nos deixe saber a sua resposta nos comentários. E para mergulhar em profundidade na história de um Brasil que muitos desconhecem, uma profundidade que quase nunca é alcançada nas escolas ou até mesmo nos livros, agora você pode assistir ao documentário Brasil, a Última Cruzada. Aproveite a condição especial da Black Friday da Brasil Paralelo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou tocar no link da descrição.
documentário me trouxe orgulho de ser brasileira. Eu assisti ao documentário A Última Cruzada várias vezes. Devo ter assistido essa série umas 10 vezes. Já assisti várias vezes e me emociono a cada vez que eu assisto. Assisti ele aproximadamente 4 vezes, quero assistir ele mais uma vez. Aprendi mais em 7 vídeos do que em toda uma carreira escolar de 12 anos. Em vez de desejar nascer nos Estados Unidos, ter orgulho de ter nascido no Brasil. A série transformou a minha relação com o Brasil para melhor. Então abriu muito a minha mente e criou também uma admiração pela família imperial. E fiquei impressionada com a qualidade do trabalho. A série Brasil, A Última Cruzada foi um divisor de águas na minha vida. Sim, o nosso país, o nosso Brasil tem uma história linda para contar. Tem sim grandes heróis, temos muitas histórias para nos orgulharmos. Fez reacender em mim o orgulho de ser brasileiro. Realmente é muito mais convincente, muito mais real, muito mais palpável. Nós temos berço, né? Nós temos origem, e uma origem gloriosa. Aquele sentimento de culto ao nosso passado, né? De orgulho ao passado brasileiro. Um amor e um orgulho ainda maiores de ser brasileira. Mudou a minha percepção do que é ser brasileiro. É uma reconciliação com o nosso passado, com os nossos antepassados. Agora eu posso dizer que eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho de ser brasileira. E hoje eu sinto orgulho de ser brasileira. Me fez perceber que o verdadeiro tesouro do Brasil são as pessoas. Eu queria muito agradecer ao Brasil Paralelo. Obrigada. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado, Brasil Paralelo. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada a vocês, Brasil Paralelo. Então eu queria agradecer ao Brasil Paralelo por me devolver a minha história. Obrigado.